Hoje eu quero propor para vocês uma Lectio Divina, que é, na verdade, um método, né, de interpretação das Escrituras muito antigo, de vez em quando a gente usa. É um método muito simples, que é de percorrer, né, a leitura divina das Escrituras. É isso, de percorrer um pouco a leitura ou a parábola que nós escutamos hoje, e a partir da luz do Espírito Santo, porque é Ele que nos ilumina, a gente ir podendo tirar, né, alguma conclusão, mais que a conclusão, algum sustento para a nossa vida. Então vamos fazer uma Lectio Divina muito restrita ao Evangelho, não vamos trabalhar hoje os outros textos. Então a nossa proposta é a Lectio Divina do Evangelho, que nós escutamos hoje. Para iniciar, já pelo primeiro versículo, né, que é importante, vocês ouviram que Jesus hoje conta uma parábola. Eu queria começar recordando para vocês, alguns já sabem, talvez outros não se esqueceram, qual é a finalidade do gênero da parábola nas Escrituras, né? É um gênero literário, é bem diferente, por exemplo, da analogia, né? A parábola ela tem uma intencionalidade, né? Eu diria uma intencionalidade que tem duas faces. E por isso Jesus fala em parábola. Sempre que Jesus conta uma parábola, primeira coisa, Ele quer, através da parábola, nos colocar diante de uma realidade incontestável. Então, primeira faceta da parábola. A parábola, ela tem como primeiro elemento nos colocar diante de uma realidade incontestável. Exemplo, sem combustível não tem luz. Incontestável. Não é isso? Cochilou, dormiu. Né? Então a primeira intencionalidade de uma parábola, sempre que vocês forem escutar uma parábola, vocês podem pegar por aí. A primeira delas é nos colocar diante de uma realidade incontestável. Isso é a primeira coisa. Então, através de uma história, nos coloca diante de uma realidade incontestável. Segunda faceta, ou segundo viés de uma parábola é, a partir dessa realidade incontestável, o método, né, que Jesus utiliza para falar do reino de Deus, ele nos coloca em contato com a realidade mais profunda de nós mesmos. Então, diante da realidade incontestável, sem combustível não há luz. Por exemplo, qual é o meu combustível? E se tenho ou não combustível suficiente para ser luz. Ficou claro? Então, bem simplesinho, né? Sem fazer assim grandes elucubrações, para vocês entenderem do que se trata. Então, a parábola ela é muito especial. Por isso que Jesus falava em parábola, a riqueza da parábola, né? Muito interessante. Tem um autor, para quem se interessa e gosta de filosofia, chamado Paul Ricoeur, que é um autor da hermenêutica contemporânea, fenomenólogo, mas depois fez uma passagem para a hermenêutica, que ele tem um livro muito interessante sobre as parábolas e, apesar de ser filósofo e não teólogo, tem um discurso muito interessante sobre as parábolas na Bíblia, né? Muito, muito bacana. Imagino que vocês já escutaram este nome, porque não é um nome desconhecido. Quem passou pelas faculdades da vida deve ter escutado alguma vez, ainda que tenha esquecido, tá? Muito interessante. Mas enfim, feita essa introdução sobre as parábolas, que é importante, vamos percorrer a parábola. Lembrando que ela nos coloca diante de uma realidade incontestável e depois, a partir dessa realidade, ela provoca a nossa vida e provoca a nossa existência. Então Jesus conta uma parábola muito simples, que é 10 virgens ou 10 jovens, 5 eram previdentes e 5 eram imprevidentes, ou seja, 5 andavam prevenidas e 5 não. E elas saem para encontrar com o noivo. As que eram previdentes levaram azeite, né, ou óleo, para manter a lâmpada acesa. Não tinha CEMIG naquela época, tá? Então, tinha que usar esse tipo de combustível. E as 5, não. Então, de repente, elas saem para encontrar com o noivo demora muito, a noite chega, realidade incontestável, cochilam e dormem, como todos nós cochilamos e dormimos. No meio da madrugada, o noivo chega. Às 10 se levantam, e de repente, as 5 que não tinham levado óleo percebem que a luz vai apagar. E aí tem um diálogo entre os dois grupos, que é, dá um pouquinho aí do seu azeite, porque eu vou ficar sem luz. E as outras respondem, de forma alguma, porque não vai dar nem para mim, nem para vocês. Aí a gente poderia pensar, nossa, mas que pessoal egoísta, né? Podia ter partilhado o azeite. E não se trata disso. Aqui Jesus não quer apontar com essa parábola a realidade do egoísmo. Ele quer apontar uma outra realidade, que é muito interessante, neste versículo 8 e 9. Quando é negado o azeite às que não tinham providenciado. O que está por detrás desse diálogo?
tem coisas que nós não podemos terceirizar. Esse tipo de combustível nós não terceirizamos. As coisas mais fundamentais da nossa vida nós não terceirizamos. Vamos começar pelas mais básicas. Alguém come por vocês? Não. Nós não terceirizamos necessidades fisiológicas, né? Gostaria muito que vocês fossem à academia e que eu ficasse malhado, mas vai rolar? Não. Vou ter que levantar cedo, né? Se eu quiser ter um tônus muscular bacana, eu vou ter que levantar cedo e fazer alguma coisa. Então prestem atenção nisso. As coisas fundamentais da nossa vida nós não terceirizamos. E quando nós terceirizamos, dizem por aí, nós vamos com os burros na água. Nós não terceirizamos coisas fundamentais, de forma alguma, né? E assim como nós não terceirizamos aquilo que é a nossa nutrição fisiológica e cultural, ninguém estuda por você, e ainda que muitos desejassem, ninguém hoje fez prova de Enem por ninguém, espero que não, né? Eu tenho que fazer, ninguém estuda por mim, ninguém aprende por mim, as realidades básicas nós não terceirizamos. Assim como acontece naquilo que é a nutrição fisiológica e espiritual, fisiológica e cultural, acontece também com a espiritual. Nós não terceirizamos espiritualidade. Às vezes, né, o que eu vou dizer aqui, eu queria que vocês me levassem, né, vou falar assim, na verdade, que vocês compreendessem o que eu vou dizer, não como uma maldade, porque a gente continua rezando pelas pessoas sem problema nenhum. Então estou falando aqui de um grupo, né, que eu espero que vocês não se encaixem, mas tem muitas pessoas assim, que encontra a gente na rua e fala assim, padre, reza por mim. Tudo bem, eu rezo, mas você reza? A pessoa acorda de qualquer forma, ela nutre todas as dimensões da vida dela, a financeira, né? Está preocupada com a conta bancária, e tem que estar mesmo. Não tem problema nenhum estar preocupado com a conta bancária, não tem problema nenhum estar preocupado com ganhar dinheiro, só não pode ter ganância, né? Mas não tem problema nenhum vocês estarem preocupados com ganhar um dinheirinho, com investir, isso não é um problema, né? A gente se preocupa com tantas coisas, inclusive com isso, mas nós não nos preocupamos com a nutrição espiritual. Então a gente delega, reza para mim. Rezo, mas você reza. O que você diz quando você fala para o padre, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu amigo, irmão, reza por mim? Encontre com Deus por mim, é isso? Não vou não. Marquei um encontro, mas você vai. E faça um encontro com Ele por mim, é isso? Então essa parábola, ela nos coloca diante da realidade fundamental. Sem combustível não há luz. E tem encontros que nós não terceirizamos, né? O encontro fundamental conosco mesmo, com Deus, nós não terceirizamos. Reza por mim, tudo bem, mas você reza. Eu posso rezar por você na fé da igreja da intercessão dos santos. Para quem quer recordar, carta de Tiago, capítulo 5. Orem um pelos outros e confessem uns aos outros os vossos pecados. Então, na fé da igreja, a partir, por exemplo, da carta de Tiago 5, eu posso fazer essa oração, né, e rezar por vocês. Mas, o que você quer dizer com isso, né? E nós terceirizamos muitas coisas, né? E isso é muito grave. Então, não significa que um egoísmo daquelas que não quiseram partilhar o azeite. É que aquilo que é o nosso combustível espiritual, né, nós não terceirizamos. E aí a gente encontra, por exemplo, né, para a gente finalizando a nossa homilia, com uma outra realidade, que é a realidade da solidão radical. Sempre que eu falo isso, eu assim, falo com muita emoção, porque eu descobri isso faz pouco tempo na minha vida, né? E faz muita diferença. O que é a solidão radical? Tem alguns momentos na vida que seu papai não vai poder te ajudar, sua mamãe não vai poder te ajudar, por mais que você se amem, seu esposo não vai poder te ajudar, nem sua esposa, nem o padre. Isso a gente chama de solidão radical. E nós não terceirizamos. Então tem coisas na vida, né? Hoje Tessalonicenses fala do julgamento. No dia do julgamento, né, Ariano Suassuna coloca lá a compadecida, né? Nós até podemos contar com ela, né, na literatura e na espiritualidade. Mas, grosso modo, a gente pode dizer, no dia do julgamento não adianta chamar o papai e a mamãe, não. É você com Deus, né? Claro que o julgamento tem todo o imaginário por detrás, né? Então eu não quero aqui me prolongar isso, mas nós não terceirizamos, a gente não terceiriza encontros, nós não terceirizamos responsabilidades.
e não terceirizamos combustível. Ninguém come por você. Ninguém é responsável pela sua energia vital. Óbvio que acontecem coisas na nossa vida, na minha também, que nos faz, vamos dizer assim, né, meio que ficar mesmo sem energias, né, como se a nossa luz fosse apagando aos poucos, né? Por exemplo, um calorão que fez hoje, é difícil dar uma volta na ilha, não é? Assim, complicado, né? Só se for de carro mesmo, assim, com o ar-condicionado ligado. Então tem fatores ambientais, climáticos e fatores existenciais que interferem na nossa luminosidade. Tem dia que a gente está com a graça de Deus mais brilhante, outro dia menos, mas não pode ser determinante. Não pode ser determinante. Senão, se a gente for depender dos estímulos ambientais existenciais para viver, vocês não vão sair da cama não, tá? Porque motivo nós temos de sobra para ficar na cama, e às vezes até chorando, né? Nós não terceirizamos energia, né? E quando eu falo de energia aqui, não de qualquer uma, eu estou falando daqui da espiritualidade, porque a gente está dentro de um templo, né? Então preste atenção nisso, é isso que é a lâmpada, é isso que é o óleo, né? Quando a gente é batizado, a gente não é ungido com óleo, e uma das coisas que nós falamos sobre o Espírito Santo não é a unção derramada em nós. Então este azeite tem um significado. Nós não terceirizamos, né? O Espírito de Deus espera habitar em nós, e não fazer um puxadinho no vizinho e de vez em quando age em nós, não. Ou nós somos templo, e aí nós somos movidos por este azeite santo, ou nós abrimos mão disso, né? Então prestem muita atenção nisso, meus irmãos. Como vocês fazem a nutrição cultural e fisiológica, prestem atenção com a nutrição espiritual, porque pode ser que o azeite acabe e vocês ficam no escuro, né? E aí o último versículo é né, as noivas batendo na porta, né, a porta, e de repente o noivo que diz: eu não vos conheço. Ninguém conhece pessoa alguma no escuro, né? No escuro a gente não vê rosto. É por isso que o noivo não reconhece. Faltou luz, né? Faltou brilho, então não tinha outra coisa para ele dizer: eu não conheço, estão no escuro, né? E que Deus possa livrar, né, a cada um de nós dessa negligência. De repente a gente cuida de tudo e não repõe aquilo que é essa unção fundamental para a gente fazer a nossa caminhada, né? Então cuidem também disso e levem pelo caminho afora essa reserva espiritual do azeite, que é a força do Espírito Santo em cada um de nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.